O som da chuva era mais constante do que forte. Uma cadência ritmada, como se o próprio céu respirasse, exalando memórias em forma de água. As gotas caíam no telhado de zinco com uma paciência antiga, pingando nas poças que já começavam a tomar conta do chão, arrastando folhas, pequenos galhos e uma ou outra lembrança que ninguém mais queria guardar. A estação de trem, parada no tempo, tinha cheiro de madeira molhada, de ferrugem e de histórias que não foram para lugar nenhum. Os bancos de madeira estavam gastos, algumas janelas quebradas, e a placa com o nome da cidade, já quase ilegível, coberta de musgo. Era o tipo de lugar que parecia pedir silêncio, como se qualquer palavra ali fosse capaz de acordar os fantasmas que dormiam encostados nas paredes. Ela chegou primeiro. Vinha andando devagar, os passos afundando na lama, o guarda-chuva torto tentando, sem sucesso, protegê-la do vento que soprava de lado. O casaco escuro, pesado pela umidade, grudava nas pernas, e os cabelos colados ao rosto misturavam-se com as lágrimas que ela já nem sabia se eram da chuva ou dela. Carregava uma bolsa de tecido, com zíper emperrado, e dentro uma garrafa térmica de café. Frio, provavelmente, mas ainda assim uma espécie de consolo. Quando chegou à estação, parou por alguns segundos, antes de entrar. Ficou olhando a plataforma vazia, como quem tenta decidir se enfrenta o vazio ou a estrada de volta. Suspirou. E no fim, entrou. Escolheu um canto, o mais distante da porta, o mais protegido da chuva. Sentou-se devagar, abraçando os próprios joelhos, os olhos fixos em um ponto qualquer do chão. Como se olhasse para o mundo, fosse desabar de novo. Fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo, tentando, talvez, guardar a dor num lugar que doesse menos. Ela estava ali, mas, ao mesmo tempo, não estava. O corpo presente, mas a mente presa ainda na última despedida, na última pá de terra jogada sobre o caixão, no peso daquele dia, que parecia não ter fim. O som dos passos dele cortou o silêncio. Primeiro leves, quase imperceptíveis, depois mais próximos, mais apressados. Ele entrou carregando o vento junto, o capuz do moletom jogado sobre a cabeça, a mochila pendurada num dos ombros e os tênis completamente encharcados. Os olhos varreram o espaço, como quem procura um canto seguro, um lugar para se esconder do mundo. Ele passou por ela sem dizer uma palavra. Largou a mochila no chão, sentou-se no lado oposto da estação e respirou fundo. Como se aquele banco fosse o único abrigo que lhe restava. As mãos tremiam um pouco, de frio, ou talvez de tudo que estava tentando engolir. Ficaram assim, dois estranhos, cada um com suas bagagens invisíveis, separados por poucos metros e por quilômetros de silêncio. O som da chuva era o único diálogo entre eles. O tempo passou. Lento, arrastado, como se cada segundo fosse feito de areia molhada. Ela tirou a garrafa térmica de dentro da bolsa. Abriu com cuidado. O vapor que subiu era fraco, mas ainda presente. Pegou 2 copinhos plásticos, amassados nas laterais, de quem já tinha vivido outros cafés solitários. Olhou para ele por alguns segundos. Respirou fundo e,
com a voz baixa, quase como quem tem medo de quebrar alguma coisa: "Quer um pouco de café?" Ele demorou para reagir. Primeiro levantou os olhos, surpreso, como se não esperasse nenhuma interação. Depois, hesitou. Olhou para as próprias mãos, como quem faz um cálculo interno, se devia aceitar ou não. Mas no fim, fez que sim, com a cabeça. Ela serviu o café devagar, as mãos ainda trêmulas, talvez pelo frio, talvez por tudo que estava acumulado por dentro. Quando ele pegou o copo, os dedos deles quase se tocaram. Quase. Mas o quase já era muito para quem até então só tinha o silêncio como companhia. Ele levou o copo até os lábios. Tomou um gole curto, fez uma careta leve pelo amargor, mas não reclamou. "Obrigado", disse ele, com a voz baixa, meio rouca. Ela apenas sorriu, de canto. E por alguns minutos ficaram assim, bebendo em silêncio e escutando a chuva. O café, mesmo fraco, tinha um jeito estranho de aquecer por dentro. Ela segurava o copinho com as duas mãos, como se aquilo fosse suficiente para impedir o frio de entrar mais fundo. Ele girava o próprio copo de um lado para o outro, sem beber muito, como se aquele simples movimento fosse o que o mantinha em pé. O som da chuva continuava ritmado, agora com algumas rajadas de vento que faziam as janelas tremular. Ela quebrou o silêncio, com uma pergunta simples, mas que carregava muito mais do que parecia. "Tá esperando alguém?" A voz dela saiu um pouco mais firme do que imaginava, mas ainda assim baixa, como quem fala só o essencial. Ele demorou, parecia ponderar, medir as palavras antes de deixá-la sair. "Não", respondeu por fim. "Tô só esperando a chuva passar." Ela esboçou um sorriso curto, do tipo que aparece e vai embora rápido. "Acho que estamos no mesmo barco, então", disse ela, olhando de relance para a vidraça. Ele fez que sim com a cabeça. Mas antes de voltar ao silêncio, acrescentou, meio distraído, meio sincero demais: "Embora, para ser honesto, não sei se estou esperando a chuva ou só ganhando tempo." Ela virou o rosto. Olhou para ele com mais atenção. Algo naquelas palavras tinha um peso que ela reconhecia. Aquele tipo de peso que só quem já quis fugir de alguma coisa conhece. Foi ele quem retomou a conversa, mexendo nos cadarços do próprio tênis, olhar fixo no chão. Disse quase como quem fala para si mesmo: "Eu devia estar numa reunião agora. Importante, dessas que podem mudar uma carreira inteira." Ela franziu a testa, surpresa com a informação. Mas, antes que ela perguntasse qualquer coisa, ele continuou: "Só que, quando cheguei na esquina do prédio, meu corpo simplesmente não quis entrar." Ele respirou fundo, apertou o copo entre os dedos. "Dei meia volta, peguei o primeiro ônibus e acabei aqui." Ela ouviu, sem interromper. Sentiu uma vontade quase automática de dizer que entendia, mas se calou. Deixou ele continuar, no próprio tempo. "Acho que..." Ele hesitou. "Eu só percebi que estava indo para o lugar errado, pela milésima vez." Ela baixou os olhos. O silêncio entre eles de novo, mas dessa vez um silêncio menos frio,
menos distante. Ela mexeu na alça da bolsa, como se aquilo fosse uma forma de ocupar as mãos enquanto o peito apertava. Começou ela, com a voz vacilante. Eu enterrei meu pai hoje. Ele levantou o olhar, surpreso, e por um instante, sem saber o que dizer. Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme. Saí do cemitério, peguei um ônibus qualquer e vim para aqui. Ele só assentiu, como quem entende, mesmo sem saber exatamente como consolar. Não houve abraço, nem palavras de consolo forçadas. Só um olhar que dizia mais do que qualquer frase pronta. Por alguns minutos, ficaram assim, cada um olhando para um canto, processando as próprias dores e, de alguma forma, acolhendo a do outro. Ela abriu a garrafa térmica de novo. Serviu o que restava de café. Tá frio? Avisou com um sorriso breve. Ele aceitou assim mesmo. Tomou de um gole só, como quem precisava de qualquer coisa quente, nem que fosse só por um segundo. O som da chuva diminuiu um pouco. O barulho agora era só de pingos espaçados e de um vento que parecia estar cansando aos poucos. Ela olhou para o relógio na parede, parado há sabe-se lá quantos anos, e comentou num tom quase irônico. Engraçado. Tem relógios que param, e mesmo assim, a gente continua esperando o tempo passar. Ele sorriu. De verdade, dessa vez. Talvez seja isso que estamos fazendo aqui. Esperando por um tempo que a gente sabe que não vai voltar. Os olhos dele se encontraram. E naquele instante, uma espécie de entendimento silencioso aconteceu. Dois estranhos que, por alguns minutos, pararam de fugir. Ela encostou a cabeça na parede fria. Os olhos voltaram para a janela, onde a chuva, agora, escorria preguiçosa, quase como um choro calmo depois de um grito. Ele ainda mexia no copo plástico, aquela mania nervosa de quem tenta manter as mãos ocupadas quando o coração aperta. Por um instante, os dois ficaram olhando para o mesmo ponto do mundo. Uma árvore ao longe, que balançava devagar, molhada, silenciosa, mas ainda de pé. Você acredita em acaso? Perguntou ela de repente, sem virar o rosto. Ele demorou, mas respondeu com a voz baixa. Às vezes sim, mas ultimamente tenho achado que algumas coincidências são Deus disfarçado de distração. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase melancólico, mas havia ternura. Eu achava que o mundo era feito de respostas. Agora estou começando a aceitar que ele é feito de encontros. Ele não respondeu, só respirou mais fundo. E naquele segundo se virou devagar na direção dela. Posso me sentar aí? Ela olhou para o lado. O banco, largo, de madeira velha, tinha espaço, mas o que ela estava permitindo era outra coisa. Ela sentiu com a cabeça. E ele sentou-se ao lado, não muito perto, mas também não tão longe. O silêncio voltou, mas diferente agora. Era o tipo de silêncio que dá vontade de encostar o ombro só para saber se outro ainda está ali. Ela não fez isso, mas pensou. Ele quase encostou a mão na dela, mas se conteve no último instante. Quase. E às vezes, o quase já diz tudo. O tempo parecia suspenso. A chuva, agora fina, parecia pedir licença ao cair. O som era quase um sussurro. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos e falou com um tom diferente, mais cru. Hoje de manhã, eu ia pedir uma mulher em casamento. Ela virou o rosto devagar.
olhando de lado, sem dizer nada. Ele continuou. Eu já tinha planejado tudo. Aliança, discurso, restaurante reservado. Fez uma pausa, como se a garganta tivesse travado. Mas quando parei na frente da casa dela, eu não consegui sair do carro. Ela baixou os olhos. Porque percebeu que não era ela. Porque percebi que era solidão. E eu estava só tentando tapar o buraco com o que parecia mais bonito. Ela não respondeu, mas os olhos ficaram marejados, porque ela sabia exatamente o que ele queria dizer. Quantas vezes a gente tenta remendar um vazio com a presença errada? Quantas vezes abraça só para não se sentir perdido? Ela suspirou. Eu enterrei meu pai, mas parece que o que eu tô mesmo enterrando é a menina que ainda achava que ele ia voltar. O silêncio entre os dois foi como um cobertor, pesado, mas aquecedor. Um trovão estalou ao longe, e no reflexo, ela encolheu os ombros. Um gesto sutil, mas que ele notou. Sem dizer nada, ele tirou o moletom que usava e colocou-o sobre os ombros dela. Ela hesitou. Não precisa. Precisa sim, ele disse com firmeza delicada. Ela segurou o tecido com as duas mãos. O cheiro dele era de chuva, café e um tipo de tristeza que a gente reconhece de longe. Obrigada, disse ela quase num sussurro. Por um momento, os dois ficaram lado a lado, sem máscaras, sem peso de futuro, sem perguntas. E isso era raro demais para ser ignorado. Ele apoiou a mão ao lado da dela, tão perto que era quase um toque. Mas não se encostaram. Quase. Porque naquela tarde cinza, o que realmente curava não era o toque, era a presença. O som da chuva agora era só um pano de fundo. Gotas espaçadas, cansadas, como se até o céu estivesse exausto. Lá fora, o vento havia enfraquecido, e o cinza começava a dar lugar a uma luz pálida, que, mesmo tímida, parecia um recomeço. Ela olhou para o lado. Ele, ainda com os cotovelos nos joelhos, observava o chão como quem lê sinais invisíveis. Vai parar, disse ela baixinho. Ele assentiu, mas não parecia com pressa. Era como se, agora, o que mais importasse não fosse mais a chuva. Eu preciso ir, ele disse finalmente. A frase soou como um fim, ainda que nenhum dos dois soubesse exatamente o que estava terminando. Ela apenas fez que sim com a cabeça, mas não escondeu o peso nos olhos. Ele se levantou devagar, pegou a mochila, ajeitou o capuz e, antes de sair, olhou em volta como quem tenta guardar aquela imagem para sempre. Depois, virou-se para ela. Obrigado por me deixar ficar. Ela quis responder. Obrigado por ter ficado. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela apenas sorriu. Um daqueles sorrisos que doem nas bochechas, porque são cheios de coisa que não foi dita. Ele deu 2 passos. Parou, virou-se de novo e disse: talvez a gente se veja por aí. Ela sentiu, mas no fundo sabia que a vida tem dessas coisas. Algumas pessoas são feitas só para uma tarde, mas marcam como se fossem uma vida inteira. Ele saiu, e o som da porta se misturou com o silêncio que voltou a habitar o espaço. Ela ficou ali, sentada, o moletom dele ainda sobre os ombros, o cheiro dele ainda nas mangas, o calor dele em alguma parte do ar. Demorou um tempo até que ela se levantasse. Pegou os copos vazios, guardou a garrafa térmica e ajeitou a bolsa. Quando foi tirar o moletom,
algo caiu do bolso. Um papel dobrado, amassado, com uma dobra antiga. Ela hesitou. Depois, ajoelhou-se. Pegou o papel, desdobrou com cuidado. A letra dele era apressada, mas carregava a intenção. Dizia: desculpa por tudo que deixei para depois. Talvez, em outra estação, a gente tenha mais tempo. Ela leu uma vez, depois outra, e, num impulso que nem ela entendeu direito, guardou o papel dentro da carteira, dobrado, silenciosamente, como quem guarda um fragmento de algo que nem começou. Mas, mesmo assim, foi real. Lá fora, a chuva havia parado, a rua ainda molhada, as folhas ainda coladas no chão. Mas o céu, agora mais claro, puxava o olhar para frente. Ela saiu da estação devagar, pisando com cuidado nas pedras escorregadias. O ar ainda era frio, mas havia algo novo ali. Talvez dentro dela. Algo pequeno, mas vivo. Como uma semente, como o início de um caminho. Ela seguiu sem pressa, sem olhar para trás, sem saber para onde ia, mas pela primeira vez em muito tempo, sem medo do silêncio. Porque no fundo, sabia que havia alguém por aí que tinha escutado a parte dela que ninguém mais ouvia. E isso já era muito. Às vezes, a gente não precisa de promessas, nem de grandes começos. Às vezes, tudo o que a alma precisa é de alguém que sente, sem precisar entender. Alguém que entra no seu inverno e senta ao seu lado enquanto a chuva não passa. E você, já viveu um encontro assim? Às vezes, a gente só precisa de um espaço seguro para deixar as palavras saírem. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias como esta.